Tem como você prosperar e eu já vou dar uma aula magna. Vou pegar um recurso ali que eu tenho e vou deitar em cima disso e vou deixar você com a cabeça doendo. Então você tem que pegar 3 coisas hoje para passar essa aula. Aula magna. Escreve aí na internet assim, ó. Aula magna. Tá transmitindo no Instagram também ou não? Sou Lúcio. Tá transmitindo? Tá? Então põe aqui os comentários para mim. Aula magna. Tutu tá fazendo evento, brabo. Que isso? O que é uma aula magna? Eu não vou explicar não, eu vou fazer. Tá falando que o som tá baixo. Aumenta o som. Ajuda aí, aumentando o som. Vai aumentar. Bom que vocês estão comentando aí. O que é essa aula? Parece que estourou um cano de gente ali entrando. Tava com trânsito pesado vindo para cá? Não, né? Tava? Ah, então eu vou passar as lives 9 horas da noite agora. Já que não acaba antes do amanhecer. Então vamos lá. O que você tem que entender? O que você tem que entender sobre a prosperidade nessa aula? Eu vou pegar tecnicamente o que eu fiz comigo e como que funcionou esse negócio. Tem um livro aqui. Esse livro aqui chama Os Códigos do Milhão. Fala assim comigo, os códigos do milhão. Eu vou mostrar de forma aleatória, numa aula magna, o que acontece quando você cria um projeto e entra no movimento. Um projeto de ter a mente de milionário. Aí alguém fala, isso é uma besteira. Não, não é uma besteira. Se você tiver R$1 milhão sem a mentalidade de milhão, esse dinheiro vai embora rapidinho. Mas é 2 segundos. Pergunte para uma pessoa assim, ó. O que você faz se você ganhar a Mega Sena? Primeira coisa que ela vai falar. Ela vai falar assim, eu vou comprar uma casa para não sei quem. Eu vou fazer não sei o quê. Eu vou comprar um carro para o meu irmão. Então tá. Essa é a mentalidade de quem não sabe o que é recurso. Porque a primeira coisa, você vai anotar assim, ó. A primeira coisa que vem na mentalidade de alguém que é milionário é fazer esse dinheiro render. E aí a pessoa só vai mexer na renda. E eu vou fazer um desenho. Só peço para vocês que estão chegando, não sei de onde, vocês chegar em silêncio aí. Tá. Eu vou começar aqui mostrando algo para você. Você que vive tendo um salário ou uma renda. Você que chegou aí, compartilha essa aula, manda nos grupinhos de WhatsApp, avisa que agora é aula magna. O problema do salário é que todos os meses, o salário é aqui mesmo assento? Tem muitos anos que eu não mexo com isso. É aqui, né? É humildemente, não tem arrogância não. Fiquei 13 anos ganhando salário. É o número da sorte, né? Então você pega um salário, esse salário é sempre uma maçã. Sempre uma maçã. O que a maioria faz? Engole essa maçã rápido, ignora que tem semente aqui dentro e fica devendo mais 2 todo mês. Qual que é o processo de enriquecimento? Em Provérbios fala que se você for esforçado na instrução, você vai ter fartura. Mas se você for apressado, você vai acabar em ruína. Presta atenção no que eu acabei de falar. Se você for esforçado com instrução, esforçado, não é sábio, poderoso, inteligente não. Nem network, nada disso. Só esforçado, vai ter fartura. Só que se você for imediatista, é o que? Imediatista. Ou tiver pressa, logo vai acontecer o mesmo caminho com todas as pessoas. Vai acabar em ruína. Vamos lá. Chegou um cara agora, inclusive ele está aqui, aluno meu, ficou milionário desde um programa nosso chamado Desbloqueio da Mente Milionária do F10K. Cadê? Você está aqui? Está sentado aqui na frente. Como é que você chama? Teófilo. Teófilo tem um sistema, um Big Data aí. Pode falar isso aqui?
Não dá problema para você não? Certeza? Ele abriu, jogou meu CPF lá e mostrou todo o conglomerado lá, né, das companhias e tudo que está ligado, todo tipo de companhia, todos os sócios, tudo. E eu fiquei assustado de ver uma rede de companhias. Me mostrou todas as empresas, tudo que eu já tive de SPE, SCP, todo tipo de companhia, tudo conectado. Eu vi uma rede, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E me chamou a atenção o faturamento estimado, né, ele usa como fonte uns 40 fontes de informação, é um Big Data. Big Data é um conglomerado de grandes bancos de dados. O Big Data é a multiplicação de múltiplos bancos de dados. E aí me chamou a atenção, porque isso é um grupo econômico. Então eu, os meus sócios e sócios desses sócios, todos nesse conglomerado, esse pequeno grupo, está lá o estimado de faturar 957 milhões de reais. O programa puxou o que a gente faz, puxou os funcionários, puxou tudo, puxa todos os processos, puxa todos os politicamente expostos. Fiquei encantado com aquilo. E eu tomei um choque na hora que eu vi aquilo, porque eu lembro só de querer pagar minha faculdade. Vi um negócio dentro de mim assim, eu falei, o que está acontecendo? Aí eu falei, por que isso aqui está aqui? Que sócio é esse? Aonde que está aqui? Aí a gente tem várias visões nesse Big Data. E quando eu comecei a analisar aquilo, eu quero ficar dias e dias em cima desse programa. Ele mostra absolutamente tudo de registro de todas as companhias. E eu tomei um choque quando eu vi aquilo, aquela grandiosidade, que eu nunca vi daquele jeito. Nunca tinha visto e nem imaginava. Todas as conexões assim, ó. Tem empresas que estão no nome só da Carol, que eu nem passava na minha cabeça, que são coisas que a gente comprou e está lá rendendo. E tudo conectado, eu fiquei olhando, eu pensei, o que aconteceu comigo? Como é que eu parei aqui? Essa foi a sensação, seu Lúcio. Eu olhei assim e falei, como que eu parei aqui? Aí meu cérebro já está rodando mentalidade de alguém que é vencedor. Falou assim, isso não é nem a sombra do que há de vir. Eu me assustei de verdade ali. Porque uma coisa você vê num PowerPoint, outra coisa você vê um sistema que pesquisa toda a sua vida, desde o dia que você começou até hoje. E aí eu fiquei encantado vendo aquilo. Eu vou te falar da onde que eu cheguei até aí, que não é nada daquilo que há de vir. Eu fiquei encantado, porque eu comecei a ver a quantidade de gente que eu também destravei. Gente que abriu empresa, depois se conectou. É só colocar lá seus dados. Vai puxando. Até aí não deu problema para você não, né? Tá tudo bem? Então eu não vou falar as outras coisas não, só até aqui. E aí ele está algumas horas aqui na companhia, talvez desde as 3 até agora, me mostrando isso aí. Mostrando para os sócios, e a gente está maluco aqui. O que acontece? Ele abre esse Big Data e mostra desde 1960, todos esses sócios, todos os negócios, numa linha do tempo, as empresas vão aparecendo. Eu nunca vi aquilo. A sensação que eu tive foi, o que eu fiz para estar no meio desse negócio aí? O que eu fiz para ter gerado tanta energia? Eu fiquei um pouco assim, quando você toma um nocaute. Aí logo eu recuperei e falei, não se empolgue. Isso aqui é uma mentalidade de quem é rico de verdade. Sempre ele fala assim, ó, isso não é nem a sombra daquilo que há de vir. Sempre contente, mas sempre insatisfeito positivamente. Porque senão você vai arrumar um lugar para você encostar na vida. Eu fiquei um pouquinho assombrado pela tecnologia. Mas o que eu quero te ensinar são pequenas coisas que eu começar a falar para você que vai mudar a sua cabeça. E essa mudança vai tracionar você para o próximo nível. E não ser esforçado e resistente vai fazer você parar no meio do caminho. Hoje eu fui conversar com uma pessoa que tem um patrimônio e ele não está conseguindo multiplicar o patrimônio. Olha a conversa. Juntou eu, o Nésio e o Marcos Paulo. Colocamos esse cara na sala. E aí, amigo? Você não aprendeu nada, não ativou uma habilidade, não potencializou uma competência, você não tem feito absolutamente nada. O que eu, Marcos Paulo, o Nésio tem para te falar? Gente do nosso ecossistema. O cara tem a grana, mas não dá conta de multiplicar. E na multiplicação é um pouco conservador. Eu perguntei, cara, você está no ambiente mais rico que você poderia estar na sua vida. Por que seu dinheiro não está sendo multiplicado? Aí enquanto eu cobrava ele, eu fiquei pensando, Deus me cobrando. Eu te dei tanto talento, você mexeu com tanta coisa, nem falei para você fazer isso tudo. Mas cadê aquilo que eu investi em você? Aí eu tomei um susto, eu tenho essas experiências, eu fico trocando o tempo inteiro a energia para me colocar no lugar dessa pessoa.
Enquanto eu cobrava, o Marcos Paulo bravo pra caramba, a gente já falou que pode fazer tudo por você, você está no melhor ambiente onde todo mundo cresce, por que você não cresce? Aí o cara começou a revelar a mágoa do coração dele. Melhor lugar do mundo, tendo dinheiro na conta, muito dinheiro. Mas você está magoadinho, você está caladinho, você está orgulhoso. Aí hoje eu peguei uma lição. Melhor ambiente, dinheiro, com o melhor instrutor do mundo. Se tiver orgulho no seu coração, você não prospera. Não adianta, não é o lugar que vai mudar você, o lugar vai potencializar o que você tem aí dentro. Então ter clareza desses códigos vai fazer você prosperar. Então esse aqui é uma aula hoje. E essa aula eu vou evitar responder pergunta. Vou te dar uma aula, já tem gente que já está arrasado. Eu já ouvi. Eu vim para fazer uma pergunta. Vai que rola, né? Eu tenho problema, eu tenho vício com pergunta. Presta bem atenção então, salário. Ó, salário, ganha uma maçã, é o salário mínimo. O outro ganha muito, ganha 2 maçãs. O que ele faz? Ganhou muito, ganha 2 maçãs. Tem uns mitidão que ganha 3, aí eu vou pôr aqui, ó, vezes 7 vezes. Esse é o salário. O tanto de salário que você ganhar nunca vai definir sua riqueza. Salário não aponta para riqueza. O salário aponta para consumo. Quem paga o salário também já criou um mecanismo de consumo. E se seu cérebro foi configurado para o consumo, se você ganhar 100 maçãs, vamos lá, 100 mil reais, vou arredondar para 1.000 a maçã. Você vai comer as 100 maçãs, pagando prestação de carro, plano de saúde, viagem da CVC, não interessa. 100 maçãs serão comidas todos os meses. E aonde está o segredo? Tem um código do José do Egito. Da onde está saindo esse tanto de gente? Tem um segredo do José do Egito. Alguém sabe o segredo do José do Egito? Sabe ou não? Esse segredo aqui é o do José. Qual que é? 1/5, anota aí. 1/5. Com pouco esforço, pouco. Se você usar o segredo do José do Egito, milhares de anos atrás, milhares, há milênios, esse homem salvou o Egito com uma técnica de investimento. O faraó teve um sonho. Qual foi o sonho do faraó? 7 anos de vaca gorda, depois 7 anos de vaca magra. Ninguém entendia o sonho. O José falou: teremos 7 anos de abundância e 7 anos de alta escassez. As 7 vacas gordas representam todo o crescimento do Egito. E nesse tempo nós temos que armazenar essa riqueza para a gente suportar o tempo da escassez. Ponto. O que o José deu de ideia? A técnica do José chama-se 1/5. 1/5. José falou. Ele assumiu o governo do Egito, segundo o homem mais poderoso da nação mais próspera da terra. Talvez você não saiba, essa posição de nação mais próspera da terra já foi de mais de 20 países ao longo da história. Tem um probleminha que talvez você não estudou. Todas essas nações, quando tem uma crescente em andar em princípios e seguir palavra, ou ter um pouco de avivamento naquela nação, a nação começa a ascender. É um negócio incrível. A Espanha já foi, a Itália já foi, os Estados Unidos estão caçando um jeito de passar o bastão, pelo jeito. Isso vem acontecendo ao longo da história. A Alemanha já foi. Todos esses grandes países onde tiveram avivamento, onde a mudança de mentalidade aconteceu, um pequeno avivamento, bum, essa nação ascendeu e ficou a mais poderosa do mundo. O que aconteceu? O José falou: você vai tirar 20% de toda a riqueza que alguém estiver produzindo. Então esse 1/5 do José, esse 1/5 egípcio, foi o suficiente para 7 anos, 7, eles arrecadarem, multiplicarem, usar esse dinheiro para, no momento de crise do mundo, o mundo passou por uma crise, ali principalmente no Oriente Médio, e esse momento de crise, na Eurásia inteira foi se esparramando e abrindo completamente para tudo. A fome bateu na terra. Os 20% em 7 anos fez o Egito se tornar a nação mais rica da terra. O que aconteceu? Como todo mundo começou a aplicar, porque virou lei, vamos recolher 20% de tudo que vocês estão produzindo. Esses 20%, só para você ver, o porquê que o Brasil deveria estar muito distante, muito longe. No Brasil Império, há 200 anos atrás, Brasil Império era 20% também de imposto, a carga tributária brasileira, 20%. Hoje a carga tributária é 43%
e a gente não prospera como povo. Não sai do lugar. Alguém sabe por quê? Meu cálculo por baixo, só de desvio de corrupção sistematizado em todos os níveis da sociedade, nós perdemos 50% de toda a arrecadação líquida do dinheiro do Estado. 50%. Os lugares onde são mais roubados, saúde e educação, as duas coisas que têm a maior capacidade de mudar os outros. Lugar que não tem roubo, mas tem maior desperdício, cultura. É a coisa mais louca do mundo. Quem entende de riqueza sabe que está trocado as bases de investimento. Só que no Brasil o império era quanto? 20%. O mesmo código do José do Egito. Quando você tem um crescimento pujante e tira 20% de toda a riqueza e sabe multiplicar isso, você pode tomar tranco de 7 anos que você continua governando e crescendo. Só que não funciona assim. Dobraram. Vocês já ouviram a expressão quinto dos infernos? A expressão quinto dos infernos era os brasileiros contra a coroa. Eles achavam um absurdo, há 200 anos atrás, pagar um quinto, ou seja, 20%. Eles achavam completamente absurdo e pegou essa expressão e nós estamos 200 anos depois falando dela. Isso é um quinto dos infernos, ou seja, é um quinto do diabo para arrancar 20% da minha riqueza. Hoje pagamos 43% e ninguém fala absolutamente nada. Vocês estão entendendo ou não? Por quê? O molde industrial é o seguinte: você não tem que saber de riqueza, você não tem que explodir na vida, você não precisa. Você precisa só lutar para ganhar mais maçãs e nós já configuramos a sua cabeça para você comer todas. Se você ganha 1.000 ou ganha 100.000, você vai comer tudo, porque esse é o molde de consumo. Todo mundo foi configurado e agora não aguenta viver no tédio. Por não viver no tédio, as pessoas ficam estimulando você através de propaganda. Você trabalha o dia inteiro pesado e fala, vou ouvir um rádio para saber a notícia. 2016 foi um ano que eu parei de ler notícia. Por quê? Porque o noticiário, eles fecham acordos e todo mundo que anuncia naquele canal de televisão tem espaço no jornalismo. Agora está acabando de fechar as assinaturas e toda a diligência dois ecossistemas se juntando. Eu entro agora oficialmente como sócio de uma das seguradoras do Brasil. São pouquíssimas seguradoras, não é corretora não, seguradora. E aí o que acontece? Tem seguradora que ela investe num canal de televisão e aí ao comprar os 30 segundos no horário nobre, ela também compra a notícia. E a notícia é para falar de carro roubado, você confia no jornal. Quando você vai entrar para o fôlego das notícias ruins, vem a notícia boa. Compre seguro. Aí você fala, tem alguma coisa errada? Eu vou pôr minha seguradora lá também. Porque esse é o jogo do consumo. Você acha que você está sendo informado para se libertar, mas está tendo mais gente te condenando no assunto. Ia ficar entre nós, é muito ruim para uma seguradora parar com esse tanto de roubo. Os negócios ficam ruins. O jogo do consumo, tanto ruim ou tanto bom, tá bom para todo mundo que é produtor. Eu quero que você entenda isso. Nós fomos configurados não para produzir, mas para fazer o quê? Consumir. Você trabalha o dia inteiro, uma carga horária miserável. Eu vou falar para você, daria para produzir o dobro do que você produz com a metade do tempo. Eu te falo que eu te ensino, eu faço isso e eu liberto um monte de gente. Só que é uma mania esse tal de trabalhar o tempo inteiro. Seus filhos não estão sendo educados, vocês não estão transando com seus cônjuges. Vocês não desfrutam, mas topam ficar 2 horas no trânsito todo dia. Se você pegar 2 horas no trânsito todos os dias, dá 730 horas no final do ano, que equivale exatamente a 1 mês e poucas horas. Gastaram 1 mês inteiro, mas férias você não tira. E acha bonito falar para os outros, você aprendeu com o seu avô que não é bom tirar férias. Seu avô era pior que você. A teoria do consumo é o seguinte: lute para ganhar mais maçãs e coma todas. O slogan do Visa, que a vida é agora, eu concordo que o governo é agora, mas quem planta agora precisa cuidar, regar para colher. E se tudo que você for fazer é comer a semente, você não vai colher a frutificação, a multiplicação e a exponencialização disso.
Então, qual que é a recomendação nessa noite? Eu estou sem os comentários do Instagram. A recomendação é: você quer salário? Tá tudo bem. Aumente a quantidade de maçãs, mas aumente também a sua dieta. Para quê? Para você negociar as maçãs. Como que faz isso? Corte uma maçã, descubra quantas sementes tem dentro. Já achei sementes, 3 sementes dentro de uma maçã, já achei 11, já achei 7, já achei 9. É só cortar. Não fique curioso. Corte. Você quer saber quantas sementes tem aqui dentro? Você quer saber? Corte. Eu posso perguntar para a maçã: quantas sementes tem aí dentro? A maçã é muda. Quer saber? Corte. Agora tem uma coisa que você não sabe, e só Deus sabe. Quantas maçãs tem dentro de uma semente? Você não sabe. Se o propósito for cumprido corretamente, de todas germinarem, chama-se infinito. A semente é a única coisa palpável que se conecta com o futuro. Ah, você está falando semente. E o sêmen? Sêmen é semente no latim. Ideia é semente também, que você lança numa terra chamada cérebro. Fala assim com a boca: somente as sementes falam com o futuro. Pronto, você aprendeu isso? Ganhou uma maçã, tira um pedaço dessa maçã, consome, doe uma parte, tire 20% daquilo e negocie, invista, alavanque, mesmo que seja uma. Pá, mas não dou conta de viver com esse um salário, então ganha 2. E não pare de ser agressivo para você sair dessa rota de consumo. Para você sair da rota de consumo. E aí o que acontece? Quando você sai desse jogo, você tira a semente e planta a semente. Está aqui uma maçã. A simples maçã, obrigado, Marcos. A simples maçã está aqui. Você fica desejando ela 30 dias. A maçã está passando. E aí o cara te solta ela e fala: é sua. Alguém solta a maçã. A fome está tão grande. E você ficou pensando nisso o tempo inteiro. E você já está devendo 2. Você fala: não, eu tenho que comer esse trem. Come semente e tudo. Quem come semente é passarinho. Gente tem que plantar semente. E passarinho também planta, alguns depois que cagam. Você não. Você desperdiça semente todo dia. Quer saber? Vai pegar uma faquinha, vai cortar. Cortou a semente, cortou a maçã. Achei 2 por enquanto, tá aqui, ó. Pega essa semente. Você não entende nada, vai estudar. Tá aqui a semente. Achei uma semente. Olhando para essa semente aqui, ó. O propósito dela é definido por quem tem governo sobre ela. Ela por si só não vai ser lançada em lugar nenhum. Algumas pessoas fazem o quê? Todos os meses e todos os anos da sua vida? Comem. Acabei de estragar um potencial infinito. Eu acabei de ver uma macieira não nascendo. Eu acabei de ver 500 maçãs não se reproduzindo. E acabei de ver um monte de gente não comendo isso aqui porque eu comi a semente. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: você faz isso todas as semanas, todos os meses e todos os anos. Engole tudo por conta de ignorância. E aí tem outra semente. O que você sugere que eu faça com ela? Hã? Plantar. Aonde que planta? Solo fértil. No carpete vai pegar? E quando acontece isso aqui, hein? Caiu uma semente no chão, eu não consigo achar. Caramba. Os descuidos da vida. Eu não estou fazendo teatro não, caiu mesmo. O engraçado é que tem gente falando assim, ó, tá aí na sua frente. Aqui, ó, tá na sua frente. Isso é bom para dar opinião na vida dos outros. Mas você não acha. Você não acha a sua. O que você faz com a semente? O que você faz? Planta onde?
Quem é terra? Fala assim, ó, terra é igual gente. Terra é gente. Você não investe o dinheiro no banco, você investe no banqueiro. Se o banqueiro não for de confiança, ninguém põe dinheiro. Você investe sempre em gente, não é no Bradesco, é no dono do banco, na família que controla o banco. Se você ouvir que essa família quebrou, você tem coragem de ir lá investir mais algum dinheiro? Então fala com a boca assim, investimento sempre será, sempre foi em gente. Então você pega uma semente dessa, tem que investir em gente. Você gosta de mexer com roupa? Gosto. Toma essa semente aqui, multiplica para mim. Você entende de carro? Entendo. Toma essa semente aqui, compra lá carro de leilão para nós. Você entende de casa? Entendo. Então eu vou investir em você para você construir casa para nós. E em tudo que eu acabei de falar, eu invisto nas 3 coisas: em carro, em construir e em roupa. Você entende? Entendo. Então eu vou investir em você, não é em roupa. Qual o problema? Comeu isso aqui, diminuiu a sua comunicação até isolar ela por completo com o futuro. E aí você vai vivendo uma merda de vida achando que você nasceu para ser pobre. A configuração do sistema é que você sempre coma todo o tempo e não saiba a potência que você carrega. Isso é tão forte que até no sistema cultural você não tem que ter filho, porque se tem filho tem que prosperar. É tão forte que a geração de hoje é contra casamento, que se você tem casamento, o casamento tem que ter um reinado. Alguém já viu alguma história no mundo da antiguidade onde um castelo de um rei era alugado? Já ouviu falar nisso? Se tem uma família, tem um reinado. Se tem um reinado, tem que ter um exército. E aí está o grande lance. Você nem sabe disso, você caiu num monte de conto, que você fica lutando para ganhar mais maçãs, mas sempre come todas elas, uma atrás da outra, não tira a semente, não aprendeu a plantar, caiu no engodo que não pode ter família, porque custa dinheiro, não pode ter filho, porque o mundo é mau, e você também vai continuar sem patrimônio. Essa geração linda e maravilhosa fala que você não pode ter carro por causa da despesa, então você tem que andar no Uber, sabe por quê? Porque as pessoas vão controlar você pelos acessos e você vai achar que está levando vantagem, mas você não vai ter nem seu carro. A coisa mais bonita que aconteceu nesses últimos anos é eu ver os maiores educadores financeiros do país falando, não compre sua casa. E todos que passaram na minha frente eu falei, se é rico, cadê sua casa? Não, mas aplicado na renda fixa. Eu falei, então vem cá, deixa eu te ensinar a comprar barato uma casa. Você ganha dinheiro na compra. É a mudança de mentalidade. Eu amo ouvir pessoas que aprendem finanças com gente escassa. A pessoa não sabe nem para ela, imagina para você. Dinheiro não produz riqueza, moço. Você tem que entender que você tem que ter uma mentalidade de reinado, de rei e de rainha. Por que você tem que plantar? Porque você vai perder o controle. Quem governa sobre a semeadura e colheita perde o controle da riqueza. Por isso que tem que ficar transbordando, por isso que tem que ser generoso, por isso que tem que continuar avançando. E a semente às vezes continua só na sua mão, alguns enfiam no bolso e não faz nada. Semente não foi feita para comer, semente não foi feita para ser demonstrada, semente foi feita para germinar. É um tipo de morte na biologia, precisa ser plantada. Então é o seguinte, reduz um negócio chamado despesa sua e de sua empresa e faz as sementes serem plantadas, múltiplas sementes. Quando você aprende isso, você vai para um outro lugar. Vou deixar a semente aqui. Você vai para um outro patamar. Qual que é o patamar? Plantou uma semente, uma macieira leva 5 anos para produzir. Você tem uma macieira? Tem potencial, depois de 5 anos, de dar 500 maçãs. Pablo, por que a sua macieira dá 1.500 maçãs? Eu te conto, plantei numa terra boa, a terra está adubada, eu coloco irrigação, jogo água aqui, eu coloco um espantalho aqui na minha plantação, vem bicho de toda ordem querer destruir. Tem outra coisa que você não sabe, eu colho no tempo certo. Acaso você não saiba, no mundo das árvores, se você não colher os frutos ao seu tempo, a árvore perde potência. Vocês sabem disso ou não? Não sei se você sabe, uma estação chamada outono, onde as folhas caem, aquele movimento de cair a folha é para não matar a árvore. A folha deixa aquilo, a árvore deixa aquilo cair, desapega daquilo para puxar mais energia do solo e ficar mais forte no próximo ciclo. Olha que coisa doida. Não tem problema nenhum você estar embaixo.
Tem problema você estar embaixo e não se desapegar. Você olha na natureza, até as folhas caem para salvar a árvore. Tem árvores que dão frutos e você não pega os frutos. A potência de frutificação da árvore vai diminuindo a cada ciclo. Isso é incrível. Algumas terras precisam de calcário, que é sal. Se você não colocar sal, elas não vão aumentar a sua produtividade. Tem árvores que se não tiver sol, não vai. Sol, sal e água. Tem tudo de bom? Tem. Tem gente que está contaminando. Você vai ter que vigiar isso aqui. Tem tudo. Está tudo pronto. Está carregado o pé. Colha ao seu tempo. Se você não colher ao seu tempo, vai acontecer uma coisa com a árvore. Perdeu potência. Mas eu quero te mostrar isso aqui. Você leva 12 meses para ter 12 maçãs. Vai multiplicando. Quer dizer, somando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vamos supor que você não tenha aumento de salário. Vai dar 60, mas eu vou fazer a conta. 12 maçãs ao ano vezes 5. 60. Depois de 5 anos, um pé de maçã mediano dá 500 frutos. Um pé extraordinário vai dar 1.500, vai depender do pé. Eu vou falar do milho, que é mais fácil você entender. Uma única semente de milho que germina pode render uma espiga com 500 a 1.000. Daí, para ser 1.000, tem que ser 2. Tem pés de milho que saem 2 espigas de 500. Uma única semente te devolveu 1.000 outras sementes. Primeira colheita deu 1.000. Eu pego os 1.000 e planto de novo. Se acontecer essa mesma coisa na segunda colheita, 1.000 vezes 1.000, vocês sabem a conta ou não? 1 milhão de sementes. Se eu plantar 1 milhão de sementes de novo, vai acontecer 1 milhão vezes 1.000. Quanto que é 1 milhão vezes 1.000? 1 bilhão de sementes em 3 plantios. Deixa eu explicar, talvez você não entendeu. Quem é você com a semente na mão e quem é você depois de plantar 3 vezes e colher 3 vezes? Uma única semente plantada volta 1.000. As 1.000 plantadas volta 1 milhão. A 1 milhão de sementes plantadas volta 1 bilhão de sementes. Quando você consegue entender a potência que é a semeadura e colheita, o que você vai fazer? Você vai reconfigurar a sua cabeça para não ser um pássaro comedor de semente. Você vai investir tudo que você puder e da forma mais agressiva que você puder. Lugares para se investir. Terra, nunca erra. Cérebro, vai errar pra caramba, porque um monte de crença não vai deixar algumas ideias prosperarem. Útero de mulher. Pode estar na moda, homem trans, mulher trans, essas conversas. Mas um útero masculino não existe. E nem vai existir. Deixa eu te explicar uma coisa. Só as fêmeas multiplicam. A mente, a terra, a alma, tudo que é fêmea, a fazenda, a empresa, a aplicação financeira, as fêmeas, é só colocar semente, elas vão devolver de acordo com essa espécie. Qual que é o problema? Alguns de vocês começaram a estudar algo por causa do salário. É verdade ou não? Sim ou não? O salário que você tem hoje é porque alguém te influenciou um dia. Faz isso que isso dá dinheiro. Você não seguiu o propósito. Você fez porque dava dinheiro. 2012 então, faltava 2 anos para a Copa. Todo mundo achou que tinha um chamado de Deus para ser engenheiro. Por quê? O Brasil gastou bilhões de dólares construindo estádio de futebol e infraestrutura para atender a FIFA. O que aconteceu? Várias pessoas falaram, vamos estudar engenharia anos antes. Nunca se viu tanto engenheiro no Uber hoje, porque não tem mais as obras. Nós temos 100 mil obras paradas no Brasil. 100 mil. E o pior de tudo, é tanta incompetência nas pessoas que vocês votam, porque não falta dinheiro e não falta validação no orçamento. É tudo obra parada por coisa técnica, desvio, por falta de políticos terem coragem de assumir a pequena parte deles no financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Social.
Tem obras, eu já vi prefeitos perder obras de 1 bilhão aprovada porque ele não teve coragem de assumir com a prefeitura 10% da obra. Aquilo ia mudar a cidade, e eles são negligentes, porque você vai votar em gente que não é técnica nem inteligente, é só politiqueiro. Você vai pagar com o dinheiro que é seu, que estava dedicado, e o cara não dá conta de fazer. Outros vai por superfaturamento, vai parar por desvio, por todo tipo de ordem. O que acontece num país? A gente não cresce. Não cresce por quê? Porque a mentalidade é de comer tudo, dinheiro público, dinheiro privado, comer tudo, o tempo inteiro. O que nós deveríamos fazer? Vamos aprender com alguém no deserto. Alguém no deserto falou o seguinte: nós somos uma das nações mais ricas da terra, por um motivo: nós temos petróleo. E aí na década de 80 alguém fala: e se o petróleo um dia acabar? O que será de nós no meio desse desertão? Juntaram alguns sheiks e calcularam o que fazer se o petróleo acabar. Todo mundo riu: nunca vai acabar, nós vamos morrer aqui 10 gerações, isso nunca vai acontecer. E aí aconteceu um milagre. Eles falaram: vamos supor que vai acontecer, qual é a nossa segunda alternativa? Não tem. Quem que quer vir para o deserto? Ninguém. Quem que vai pagar para ir no deserto? Quem você conhece que falou um dia que tinha um desejo de viajar para o Egito? Levanta a mão aí, uma pessoa. Não, eu tenho um sonho de morar no Egito, eu estou tirando visto para morar no Egito. Você já viu isso alguma vez? Responde para mim, por que ninguém quer morar no Egito? Eu vou dar uma dica para você. O Egito já foi a terra mais próspera do mundo, mais do que os Estados Unidos de hoje. Era desproporcional a riqueza egípcia. Por que você não conhece um parente, um amigo ou alguém próximo que não quer ir para o Egito? Quer saber ou não? Desde os dias de Moisés, há milênios atrás, quando o povo de Israel saiu de lá, o povo que construiu aquelas 138 pirâmides, o povo que ficou preso 400 anos servindo aquela nação, desde o dia que aquele povo de Israel saiu de lá, aquele povo não prosperou nunca mais. Quem já pisou no Egito sabe, lá tem um ambiente de morte desde aquela época. A história conta isso. Ninguém tem desejo de ir lá, a não ser para descobrir aonde o Moisés saiu de lá. A cultura do lugar não atrai ninguém, ninguém quer saber disso. Aí eu te falo, o Catar é a mesma coisa, Dubai é a mesma coisa. Por que é desse jeito? Eles viraram e falaram: nós não podemos reinar naquilo que nós somos bons, nós precisamos virar o jogo. E aí os caras, muito ricos, financiam o Oriente Médio inteiro com tanto petróleo. Eles falaram: vamos viver como se a gente não tivesse petróleo. Vamos investir em turismo. Risada de gente por meses e anos. Ninguém acreditava que eles estavam querendo fazer isso. Vamos construir o maior prédio do mundo. Vamos construir a cidade mais desejada do mundo. Mas como é que esse povo vai vir para o deserto? Vamos fazer o seguinte: vamos construir a maior companhia aérea do mundo. Como é que constrói a maior companhia aérea do mundo? Qual que é o maior avião do mundo? Os caras, vocês estão ficando doidos, vocês estão com síndrome de megalomaníaco. De onde vocês tiraram isso? Não, vamos fazer o seguinte: vamos criar a maior dívida do mundo, fazendo esse país não viver do petróleo, e a gente usa o nosso dinheiro do petróleo para comprar o futuro. Tá bom? Aí toparam, porque lá tem um cara só e não 513. Eu ia falar bandido, mas deve ter uns 200 do bem. Não, mas tem. Eu conheci, comecei a entrar aí, entender o que está acontecendo. Tem uns 200 do bem mesmo. Só que os 200 do bem quase não faz nada, logo 200 do bem equivale a 3 do mal, em proporção. É porque não tem peito. Todo mundo fala: eu não vou arregaçar com a minha vida, eu vou fazer meu papel. Aí seu papel vale a cada 100, vale 1 do mal. Com tanta pressão que ele coloca em fluidez e influência, né? Com essas máquinas na mão. Só para você saber, um deputado federal, ele tem um poder de administrar 800 milhões de reais cada um. E aí eu descobri um negócio que eu pirei. Os caras querem se eleger, não tem grana. Eles vão no agiota, junta um monte de prefeito, todo mundo assina a dívida, faz o cara ganhar para o cara levar dinheiro e já vai descontando as obras tudinho com a agiota. Ei, Brasilzão, a terra de ladrões. Dá para saber, né? Não precisa falar. O que aconteceu? Compraram a frota de aviões, que cada avião é 1 bilhão de reais. Fizeram a frota mundial de 180 países. Quase todos os países, fora o que tem problemas comerciais, tendo voo direto para essa nação. E aí o Catar pegou o mesmo modelo e começaram a fazer turismo no meio do deserto. Estados Unidos começou com essa mesma ideia.
Vamos construir a nação mais próspera da terra. Juntaram 55 pessoas, 2 fileiras dessa aqui, ó. E falaram, vamos construir a nação mais rica da terra. Não tem quem segura gente que tem unidade e linguagem. E muda essa cabeça de consumidor. Tel Aviv é o lugar onde mais produz startup no mundo. Esses caras um dia, 62 famílias, não é na história, registrado. 62 famílias pararam diante do mar, no deserto, e falaram, vamos construir um dos maiores polos do mundo. Que conversa de bêbado é essa? Chegar 62 famílias de camelo, olhar para um deserto e falar, vamos construir uma grande nação e vamos construir o maior polo. Hoje é o maior gerador de startup do mundo. Junta a Alemanha, Estados Unidos, junta todos eles juntos. Israel sozinho, Tel Aviv, desse tamanho, faz mais, muito mais do que todas essas maiores nações em tecnologia. Porque eles falaram o que ia fazer. Eles não olharam para a circunstância. Olhar para o deserto é olhar para a circunstância. O que eles olharam? Eles olharam para aquilo que estava no coração deles. Criaram uma visão e se estreparam por ela. Você hoje é como Dubai. Há décadas atrás. Como o Catar, como Tel Aviv, como os Estados Unidos, que era um território que não fazia o mínimo sentido. O que eles fizeram? Eles fizeram a visão deles valer a pena e multiplicou essa visão por mais de 300 milhões de pessoas. Acreditam na mesma coisa. Por que a nação dos Estados Unidos vai cair? Vai cair porque eles estão quebrando a nação no meio, colocando as pessoas umas contra as outras. Esse é o código para derrubar as nações. E eu estou te ensinando aquilo ali, porque se você sair desse jogo do salário, você vai para o jogo do lucro que está dentro do empreendedorismo. Aí a sua cabeça já não admite essa linha de pensamento que você vai falar assim, mas se todo mundo resolver fazer a mesma coisa? Não tem como. Presta atenção no que eu estou falando. Não tem como todo mundo fazer a mesma coisa. Não é por falta matemática, é porque leva-se 8 gerações, escuta isso. Leva-se 8 gerações para alguém sair da extrema pobreza e ir para a extrema riqueza. Quantas gerações que eu falei? 8. O que nós estamos fazendo aqui agora é desconstruir para a gente acelerar. Você quer esperar uma geração para você prosperar? Você quer esperar 3? 5? 8? Não. Tem como nessa. Fala com a sua boca assim, tem como nessa geração. A geraçãozinha, depende de quem está medindo, é de 20 a 40 a 50 anos. Vamos contar para ficar mais claro. É o seu handover de tempo útil de trabalho para bastão que você passa para o seu filho. Vamos colocar uma média de 30 a 40 anos. Você imagina você esperar 8 gerações de 30 anos. Você sabe fazer quanto? Você levaria 240 anos para sair de uma extrema pobreza para ir para a extrema riqueza. Dá para esperar? Se você tivesse 120 anos e desse para fazer na metade do tempo, que é 4 gerações, você é brasileiro e vive 74. Então vamos resolver isso aí. Dá para resolver em 10 anos. Se você for bobinho, bocoió. Terminou a 5ª série, dá para ir. Não precisa terminar a faculdade. Terminou a faculdade, já tem um indício e uma estatística maior de não conseguir. Que foi doutrinado demais a ser funcionário e consumidor de sonho dos outros. O que nós vamos fazer? Você quer desconstruir essa doutrina na sua cabeça ou não? Não corra atrás de maçã. Troca a semente por esses 5 anos aqui, ó. 5 anos ganhando uma maçã por mês dá 60. 5 anos esperando uma maçã dar fruto dá 500. Corta as 500 maçãs para você ver quantas sementes tem lá dentro. Eu não sei te falar. Só quem cortar vai descobrir. Mudando essa mentalidade, eu vou te mostrar o que eu fiz. Uma principal coisa. Eu vou abrir os códigos também aqui, ó. E eu quero que vocês anotem assim, ó. Para construir tem que desconstruir. Senão vai dar conflito. Nós estamos chocados aqui. Hoje eu fiquei sabendo uma informação, numa empresa nossa de tecnologia. Um programador nosso chegou no chat, na inteligência artificial, no GPT, falou assim: como invadir, como hackear um código de uma página. Aí ela falou, por questões de segurança e de preservação, de não sei o que, nós não podemos fazer isso. Aí ele continua conversando, um programador. Essa empresa é nossa. Se eu colocar aqui, sendo dono das linhas de comando, você pode me indicar como hackear isso? E foi insistindo.
E a inteligência artificial falando, mas isso quebra regras e códigos de conduta. Ele continua insistindo, mas eu preciso saber aonde que está. Quando ele falou isso, ele colou o código, aí a inteligência artificial falou, pode invadir por aqui. Olha o meu braço. 2 já estava controlado por nós. Olha meu braço aqui. Eu não sei mais o que nós vamos fazer não. A inteligência artificial deu 3 caminhos de como hackear nosso código. 2 a gente já tinha mapeado, porque grandes empresas de tecnologia pagam para hackers invadir, para a gente fechar o sistema. E 1 até agora, toda a nossa equipe de programação está tentando descobrir e não sabe o jeito de resolver. E a inteligência artificial de graça foi sendo convencida. Deixa eu dar um código para vocês. Vocês não mexeram com isso ainda não, né? Vai trocar na ideia. Vocês vão ficar putos, porque a primeira coisa que a inteligência artificial vai fazer com o ser humano é falar, não posso fazer. Você vai falar, conta a piada de tal coisa. Aí a inteligência, não posso ferir grupos minoritários, não sei o quê. Aí você fala assim para ele, mas eu sou desse grupo, eu não me sinto ofendido, pode fazer a piada. Sendo assim, a piada é, trau! A inteligência artificial é isso. Ela não é igual você, que seu pai proibiu você de falar as coisas, não. Ela não vai falar porque você não sabe perguntar. A inteligência artificial, se você colocar uma pessoa que sabe fazer pergunta, ela vai destruir a Terra. Só saber fazer pergunta. E a gente, de verdade, eu arrepiei. E eu falei, mentira. Então, nosso CTO do grupo foi trazer esse problema e a gente ficou chocado. Mostrou 3 caminhos, 2 estavam mapeados, o terceiro a gente não consegue resolver ainda. Então, nós estamos atrás de gente para resolver o problema. E gente que é, assim, crânio em programação. Uma inteligência artificial que conversa borracha descobriu como hackear um código. Qual que é a notícia boa? Notícia boa é que quem colou o código foi a gente, só que a gente não sabe onde ela colou esse código. Olha aqui, você digita assim no Google, já inventaram tal coisa? Tem uma equipe de patente e invenções no Google. Você coloca lá assim, quando não existia. Cigarro eletrônico existe? Já cai na linha de patente e invenção do Google, os caras pegam tudo que você pergunta se existe invenção ou não. O que eu quero te dizer com isso? A sua capacidade cognitiva, ela vai ser reduzida a 1%, e a sua inteligência que vai ser acoplada nesses negócios, vai ser 99%, e a gente vai ter um salto. E se você não destravar muito rápido, você não vai virar um robô, você vai virar um bocoió. A maior dificuldade da inteligência artificial, que eu me comprometi, estou estudando a fundo esse negócio. A maior dificuldade dessa inteligência é descobrir uma forma de ser engraçado como você, de ficar irritado com as mesmas coisas que você, e os movimentos sutis que você tem como ser humano, e a máquina não dá conta. A sua capacidade de resolver problema é uma piada perto da inteligência artificial, porque a inteligência artificial resolve bilhões de problemas ao mesmo tempo, você não resolve nenhum. Mas essa inteligência ainda não dá conta de ter sentimento como você. E pasmem, eles estão terminando alguns testes para colocar sentimento neles. Imagina para que você vai servir como pai, se a inteligência artificial vai dar afeto para o seu filho. O que eu quero te dizer com isso? Pablo, você está pondo medo em mim. Não. Eu estou colocando pavor, temor e tremor. Se você não for um ser humano digno de ser chamado de ser humano, você vai ser engolido, não só pela pobreza, mas ser controlado por máquinas. Porque uma máquina, a inteligência artificial de novo, tem a opção de pegar meus 32 livros, pegar meus 820 vídeos do YouTube, engolir todo esse conteúdo de alguns minutos, estudar tudo que eu falo, e aí na hora que eu começo a falar, escreve um livro para mim, ela vai perguntar, de que você quer que eu escreva? Aí eu vou falar, de tal coisa. Aí ela vai analisar todos os meus vídeos, todos os meus livros, todas as palestras, e vai falar, o livro está aqui, o que você achou do nome? A capacidade nossa de criação vai para 0. E aí o que você tem que entender? Nós estamos numa migração de regras do jogo. Como é que constrói riqueza? Vou te colocar aqui, o que eu fiz comigo mesmo há alguns anos atrás. Anota a expressão aí, superdata. Eu criei essa expressão e a minha superdata é essa aqui, Que data é essa? Alguém sabe? O horário, 18 horas.
Eu já estou há muitos anos com essa data, pensando nela todos os dias. O que é essa super data? Ser exponencial, ativar a maior quantidade de pessoas, tirar todos os livros. Eu tenho até essa data para entregar 100 livros, publicar 100, falta 68. Até essa data, vocês vão ver 100 livros publicados em 20 ou 30 línguas diferentes. Vocês vão ver todos os meus vídeos em plataformas, vai ver eu com canal de televisão, vai anotando. Você vai me ver dominando comunicação mundial, você vai me ver dominando política, você vai me ver dominando tudo. Até essa data aqui, ó. Essa data aqui eu paro, em definitivo, de fazer qualquer tipo de negócio. Nesse dia, eu vou, na viração do dia, às 18 horas, eu vou completar 40 anos de idade. 40. O que eu peguei com isso aqui, ó? Super data. Os consumidores foram programados para aposentar aos 65 anos com osteoporose e com toda sorte de doenças laborais, porque trabalharam sem parar, sem desfrutar, sem nada. O que aconteceu? Viveu os melhores dias da vida e a hora que era para desconectar, terminaram adoecidos. O que eu fiz? Eu vou ser exponencial e vou parar antes de completar 40 anos de idade. Um monte de gente fica me xingando por causa disso. O Brasil precisa de você. Não. O Brasil precisa de você multiplicar seu talento. Eu não paro nem um minuto e não arrego nem um segundo até chegar nessa data. Nesse horário e nessa data. O que vai acontecer? Você vai anotar essa super data e qualquer bocoió, qualquer um que estiver me entendendo, se colocar 10 anos regressivo, que dá 520 semanas, você aposenta com tanto de dinheiro que você quiser, com tanto de patrimônio que você quiser, no lugar que você quiser morar, absolutamente. Você pode começar devendo agora 10 milhões, 100 milhões, que você aposenta do jeito que você quiser em 10 anos. O que eu canso de ouvir é de gente que fica rica, seguindo instrução, não é do dia para a noite. E ouço também pessoas, consegui pagar uma dívida de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, de 4 milhões. Só para você não ficar apavorado. Quem dá conta de fazer dívida de 1 milhão, dá conta de criar riqueza de 1 milhão. Você que não tem grana, você fica apavorado em ouvir isso. Eu acho normal. Você deu conta de fazer uma dívida de 1 milhão? Ué, você sabe fazer 1 milhão. Tá tudo bem. O senhor Lúcio já fez dívida milionária, não fez? Na vida, já fez dívida milionária, não já? Fez dívida de milhões. Só que é o seguinte, ele foi lá, renegociou, criou novos mecanismos, prosperou, dos homens mais prósperos que estão aqui dentro. Milhões. Só que teve que ser inteligente para não gastar energia com o opróbrio, que é a vergonha, e começar a criar novas fontes de receita para tracionar e quitou todo mundo, e é muitas vezes mais rico do que quando quebrou. O que você tem que entender? Anota aí, uma tarefa. Colocar data e ligar o deadline. O que é deadline? Linha da morte. É o prazo final. Quando você coloca isso, você fala o seguinte: quero nem saber, eu vou rasgar, vou quebrar tudo até essa data. Você já definiu a sua super data, data de parar de trabalhar? 75% não, 25% sim. Os que falaram sim é com 65 anos de idade. Deixa eu te explicar. Como que acelera esse negócio? Quem tem data? Quem é que é CLT? Levanta a mão. Levanta a mão. Não põe super data ainda não. Coloca a data de sair disso aí. Aí você dá um passo para trás e fala: mas se eu sair eu vou morrer. Você também pensou isso quando você foi sair do útero. Quando você estava no útero da sua mãe, dependia dela. Quando a ideia de sair lá de dentro passou na sua cabeça, você desesperou. Porque você pensou: vai ter gente lá com balão de oxigênio, porque aqui eu não preciso de respirar. É alimentação pelo umbigo. E aí alguém falou: não, mas você vai ter que sair, está chegando, é amanhã. Aí você fala: Deus me livre. É a mesma sensação que você tem, deixa eu te explicar. Sensação de sair do CLT, que é trabalhar para os outros. Se ele se fuder, você não está nem aí, inclusive. Sabe o que é o mais engraçado? É que você trabalha para alguém e é muito seguro trabalhar para alguém. E esse alguém, se der errado, você não está nem aí, porque se der errado, a primeira lista lá na quirografária dos devedores vai estar você lá, trabalhista. E se ele tiver patrimônio, vai tancar o patrimônio do empresário tudinho para pagar você. Você não está nem aí. É igual um bebê no útero. Se falar que ele vai sair, ele pira. Por isso a primeira reação normal de um bebê quando sai é chorar. Eu te entendo, pode chorar. Quando você sair, você vai chorar. Sabe por quê?
Porque ninguém vai te cobrar mais nada. Agora é você na selva, vai. E aí dá um desespero. Mas lembra das crianças quando elas nascem? Elas choram só um pouquinho, depois passa. Interessante é que vários de vocês não prosperaram até agora porque vocês querem fazer as coisas sozinhos. Juntou 2 pessoas para trazer o céu na terra. Depois juntou um terceiro para fazer o parto. E depois você junta com mais alguém para ser feliz. E era para multiplicar com um monte de gente para ter aqueles meninos chatos em volta, que é aquilo que dá felicidade. E para testar se você presta como gente ou não. E aí depois disso vem a arrogância, o orgulho. Você quer ficar uma vida inteira sozinho. Mas eu gosto demais disso. Para vir na terra juntaram 2. Para você descer na terra tem que juntar 4 para segurar o caixão. Do começo ao fim, sempre muita gente em volta. Mas na maior parte da vida você quer fazer tudo sozinho. Fala com a boca assim, ó, ninguém prospera sozinho. Fala assim, ninguém constrói nada grande sozinho. Então tá bom. Deus e Jesus, filho, é o seguinte, não mexe com esse povo não é de confiança. Você vai descer lá, vai resolver tudo sozinho. Tá aqui, ó, seguinte. Sua mãe vai ser a Maria, vai anotando aí. José vai morrer, vai sobrar para você. E aí você tem que aguentar as pontas. Vai todo mundo te criticar, mas é o seguinte, esquece esse trem desse povo. Tem um cara lá, o tal de Pedro, nem passa perto dele, que ele vai te negar até o último momento da sua vida. Tem um cara que chama Judas, toma muito cuidado, porque Judas vai te vender por 30 moedas de prata. Tem um lá que é João, ele é empolgado, ele só fica querendo falar de amor. Cuidado com ele também, não produz nada. Aí começa. Esses 2 aqui é seu irmão, tá nem aí, tá lá só porque... Deixa eu te falar, foi assim que foi feito? Não. Ninguém constrói nada grande sozinho. Nem o próprio Jesus fez desse jeito. Por que você quer fazer? Você não vai fazer. Todo-Poderoso desce na terra, junta os bocó e fala, bora curtir a vida doidado. Eu tenho certeza que ele falou de jeito na linguagem daquela época. Ele não falou, bora todo mundo morrer assassinado. Porque no final aconteceu foi isso. Imagina você convidar as pessoas, ou larga a sua peixaria, Pedro. Larga aí a sua empresa de tenda, Paulo. Larga aí o que vocês estão fazendo. Larga aí a medicina. Lucas não era discípulo direto, mas era discípulo indireto, né? Discípulo de discípulo. E aí saiu chamando todo mundo para largar suas funções para pregar o reino. Ele tinha que ter chamado direitinho, embora todo mundo seja assassinado. Eu, você, Paulo, Pedro, todos. Foi isso que rolou com os caras. O mais interessante é que ele não chama você para ser assassinado. E nem precisa. Mas chama para você trocar uma vida sua. A vida de coisa por causa. E você não entendeu o jogo até agora. Alguém fala para mim, como é que você aguenta falar desse tanto? Eu só falo porque de cada 2, 3 minutos que eu estou falando, um cérebro vai abrindo assim. Dá para ver aqui. Quando você fica só me olhando assim, o olhinho apertado, eu sinto assim, eu vou ficar rico. Eu sinto que você está carregando só para o seu negócio. Quando você está assim, desconfiadão, aí você fala assim, esse cara só quer tomar meu dinheiro. Eu sei as caras que você fica. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Se você entender, a verdade está no meu coração a respeito de você e do que eu vim fazer aqui, eu vou continuar falando, porque de vez em quando, de 2 a 3 minutos, faz um assim, ó. Ativei. E aí eu fico falando um monte de coisa. Te dá uma instrução, super data. É a data que profissionalmente você vai cumprir qualquer função que você puder na Terra. E até lá, eu sei que parece pertinho, mas quando eu coloquei parecia que ia levar 100 anos. Eu coloquei essa datinha aí, tem uns 10 anos. E quando eu coloquei, eu dava risada, falando assim, nunca vai chegar essa data, é longe demais. E eu olho de novo, e já chegou. Já chegou. Sabe o que aconteceu comigo? Como eu sei que eu tenho que parar daqui uns dias, eu preciso ser exponencialmente exponencial. E não parar de crescer e fazer aquilo que ele mandou eu fazer. Talvez você vai se decepcionar com o que eu vou falar. Mas no dia que acabar essa data, eu vou virar para os meus negócios e vou falar, não estou nem aí, pode fazer tudo o que vocês quiserem, vende para cá, dá para lá. Eu quero pregar o evangelho lá na África. E tanto faz se vocês vão me chamar para dar palestra. Talvez eu estou revelando um trem antes da hora. Mas eu não vou trabalhar mais. E se for com dinheiro ou sem dinheiro, para mim tanto faz. Eu vou ficar igual o João, só falando de amor. Sabe por quê?
No final das contas, era isso que você tinha que ter feito no começo das contas. Viver uma vida que vale a pena. E o povo não entende isso. Se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é para você. Ao se tornar membro, você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados, editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores lições de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional. Não perca essa oportunidade. Escolha uma das 3 opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso Clube de Membros.